tudo bem? É com grande prazer que eu convido a todas e todos a acompanhar 3 episódios que tratarão dos territórios da cidade de Salvador, do Recôncavo e da Bahia inteira, que compõem a Rota da Independência. Nós trataremos de assuntos muito importantes que vai fazer você entender como se deu o processo de independência do Brasil aqui na Bahia. Eventos que acontecem antes da proclamação da independência às margens do rio Ipiranga, às custas de muito sangue de brasileiros e de brasileiras. Eu convido a todos vocês para começarmos essa saga da independência da Bahia. A independência da Bahia é um movimento que transcorre ao longo, basicamente, de uma data específica, que é a ascensão do general Madeira de Melo, que é o 19 de fevereiro de 1822, e termina no triunfo aos 2 de julho de 1823. Tudo isso por causa de um sentimento federalista, e a Bahia tinha intenção, e Salvador principalmente, que era uma então província, A Bahia, ela tinha interesse de se unir ao rei de Portugal e fazer uma unidade nacional depois, no discorrer dos acontecimentos. Para isso é necessário entender os antecedentes da história da independência da Bahia. A Salvador, ele adere às reivindicações da Revolução Liberal do Porto em 1820. As Cortes Gerais de Lisboa, de janeiro de 1821, tem a participação de um deputado, o Miguel Camão do Pan e Almeida, para defender os interesses da nossa cidade. Sendo assim, Salvador encontrava-se aqui dividida em partidos, Tinha a ala liberal, uma parte de portugueses e brasileiros interessados em manter o Brasil com as conquistas adquiridas com a vinda da corte de Portugal, ou seja, o Brasil era um reino unido a Portugal e Algarves, Então os liberais queriam a manutenção dessas benesses oriundas da vinda da família real de Portugal para cá, para o Brasil. Assim, existia também um outro partido, o Partido dos Lusitanos, que estavam interessados no regresso do Brasil a uma mera colônia, tudo antes no quartel de Abrantes. Mais ou menos em 1821, no mês de abril, Dom João ele retorna para Portugal e permanece aqui Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, e que depois as Cortes de Lisboa o ordena voltar para lá com a família real, com a princesa Leopoldina de Habsburgo, mas ele não vai, ele fica. E o dia do fico denota essa vontade do príncipe regente em fazer aqui um país independente. Sendo assim, as tropas sentiam que estavam aqui no Brasil, eles já estavam naquela cisânia entre portugueses e brasileiros. Existiam conflitos na caserna, Então, em 12 de novembro de 1821, o conflito de soldados na Praça da Piedade marca esse temor da população, porque soldados portugueses e brasileiros entravam em conflito a todo momento, e esse da Praça da Piedade foi bastante sangrento, o que ocasionou o temor das pessoas de Salvador e de outras pessoas que não queriam ser presas, e a fuga para o recôncavo baiano para organizar a resistência contra as tropas de Madeira de Melo. Em 11 de fevereiro de 1822, chega a nomeação, por assim dizer, pelas Cortes de Lisboa, de Inácio Luiz Madeira de Melo, um general que tinha a intenção de tomar as tropas, submeter todos ao comando e o jugo de Portugal e implementar as políticas do partido português, que era transformar o Brasil em uma mera colônia. A conjuntura política com o comando de Madeira de Melo geravam 3 facções. A primeira eram os partidários da manutenção do regime colonial. A segunda eram os constitucionalistas, que eram defensores de uma Constituição do Brasil, enquanto o Reino Unido de Portugal, formando assim um governo com portugueses e brasileiros. A documentação fala que eles dizem que eles não querem uma revolução, eles querem uma Constituição. E uma terceira facção que era dos republicanos, interessados em emancipação política do Brasil, assim como aconteceu com as colônias dos Estados Unidos, e era composto por maioria de brasileiros mesmo, nascidos aqui. Vejam que eu estou ainda me referindo a um ano antes do 2 de julho de 1823, onde em Salvador e na Bahia explodiam várias revoltas, principalmente por causa da presença de portugueses aqui
em território baiano. Em 18 de fevereiro de 822, reúne-se o Conselho de Vereadores, juízes e uma junta governativa, que assumiu depois da renúncia do Conde da Palma. Eles decidem instituir uma junta militar sob a presidência de Madeira de Melo, e a partir daí segue-se confrontos violentos, essencialmente nas Mercês, na Praça da Piedade novamente e no Campo da Pólvora. Ora, o poder do partido português aterrorizava a cidade de Salvador sobremaneira, tanto que os soldados portugueses a todo momento estavam à procura de refugiados e rebeldes, principalmente soldados que desertaram do exército português e adentraram a rebelião, né, as hostes que defendiam a independência do Brasil, sabendo que alguns deles estavam refugiados no convento da Palma. Ele decide pegá-los e sofreu uma grande resistência da sora Joana Angélica, que disse: "Você só entrou aqui por cima do meu cadáver." Claro, né? Naquele convento existiam donzelas, freiras e também refugiados. A crueldade dos soldados portugueses foi tanta que assassinaram na porta do convento a abadesa Joana Angélica a baionetadas. E, a partir disso, o terror aumentava e a revolta de brasileiros contra o desmando português foi muito grande. Em julho de 1822, um ano antes do 2 de julho, a Bahia estava conflagrada. Madeira de Melo e o exército, ele era odiado pela população, tanto que na procissão de São José, ele foi apedrejado. Eu vou ler um trecho do documento que narra o episódio que Madeira de Melo registrou. "Então viu-se nessa cidade reunir-se uma multidão de negros a fazer depósitos de pedras em alguns lugares muito públicos, como o Largo do Teatro e ruas adjacentes. Tomaram suas posições e logo que apareceu uma procissão, que era feita por naturais da Europa, atiraram sobre ela uma infinidade de pedradas. Chegada a noite, reuniram-se grandes magotes em diferentes sítios e apedrejaram todos os soldados e mais pessoas que viram ser europeus." Que orgulho da nossa tradição, dos nossos antepassados negros aguerridos que lutaram junto com todos os outros brasileiros para expulsar as tropas de Portugal aqui, mesmo que fossem pedradas. Então, assim, Salvador ia ficando vazia. Os reforços pelo mar de soldados portugueses aumentavam o temor e as organizações rebeldes no recôncavo baiano iam aumentando. E aumentando de tal forma que o general Madeira de Melo começa a olhar com outros olhos o recôncavo baiano, especialmente a cidade de Cachoeira, a cidade de São Félix, as organizações de Maragogipe, que tinham um ideal de independência e de resistência à chegada e ao jugo português aqui em terras baianas. Tanto que a invasão do general Madeira de Melo com uma escuna lá em Cachoeira termina muito mal para ele. Espero que você tenha gostado. Essa é a história da Bahia e os territórios da independência. Estes e outros acontecimentos que marcam a história da independência da Bahia serão tratados nos próximos capítulos.